Uma alegria estar aqui mais uma vez, queridos irmãos, para a terceira lição desse novo trimestre dos jovens, com um tema especial voltado para o discipulado. E hoje a lição é: quem segue a Cristo estuda a palavra. Uma alegria estarmos aqui para gravar mais um desse podcast do EBD em Síntese, que é uma promoção do DENEC, e que nós, com alegria, estamos aqui, a equipe de Ceará Mirim, participando. Eu sou o pastor Kleber Maia, e comigo aqui, já trazendo a sua palavra inicial, pastor Abdênigo Xavier. Bem-vindo, pastor. Uma alegria estarmos aqui para mais uma lição, não é? Pastor Kleber, Pai do Senhor, graças a Deus é verdade. Mais um desafio aí pela frente, mas eu creio que Deus vai continuar nos ajudando, né? Então, uma alegria poder mais uma vez estar se comunicando com os nossos internautas, em especial os professores da classe de jovens, e hoje dando prosseguimento a esse tema encantador. Desde a síntese bíblica, nós fizemos questão de ressaltar a importância dessa lição e a maneira maravilhosa como ela foi escrita. Então, vocês aproveitem bem e vamos em frente. E hoje temos aí uma participação toda especial, né, pastor Kleber? Especialíssima conosco aqui, a missionária Samira Santos, para trazer também a sua valiosíssima contribuição. Samira, Pai do Senhor, bem-vinda para mais uma gravação aqui do podcast. Pai do Senhor, pastor Kleber, junto com o pastor Abdênigo, é uma alegria poder participar desse tema tão glorioso que eu estava lendo e relembrando a nossa fase nos primórdios da nossa fé, como fomos incentivados a amar as Escrituras e a pregar e anunciar o Evangelho. É verdade. Hoje o tema nos aponta para a proclamação do Evangelho e para o conhecimento que precisamos ter da palavra para poder proclamar esta verdade. O texto que nós temos como base é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 26 em diante, um texto bastante conhecido, quando Filipe é levado pelo Espírito de Deus a pregar o evangelho a um eunuco etíope, e nós vemos que é uma questão que no livro de Atos dos Apóstolos fica muito claro: a igreja foi chamada para ser testemunha, para falar de Jesus, recebeu o poder do Espírito para isso. Então, nós somos missionários já por natureza, já nascemos como igreja com o dever de levar o evangelho. Nós podemos dizer que a igreja ela virou missionária no capítulo 13 de Atos, mas desde o capítulo 2 ela é missional, ela é uma igreja voltada para fora. E aí, então, nós vemos nessa narrativa como Filipe é conduzido para falar para um estrangeiro, e como nós, assim, crentes, precisamos estar prontos para testemunhar de Jesus. Não é isso, pastor Abdênigo? Por isso que o tema da nossa lição é bastante sugestivo, né? A importância e a necessidade que tem o discípulo, né? Porque quem verdadeiramente é discípulo segue a Cristo e estuda a palavra. Porque como você vai falar de algo que você não conhece? Você pode ter a melhor das intenções, mas o reino de Deus não é feito só de boas intenções, é feito de ações, que essas ações tenham boas intenções, e para que ela tenha boas intenções, ela precisa estar fundamentada na palavra. Então, quem segue a Cristo, estuda a palavra e, naturalmente, vai se tornar muito produtivo naquilo que se propôs a fazer. E é o que nós vamos ver hoje na história de Filipe. Interessante que a gente vai ver essa abordagem que Filipe faz, aquele eunuco, mas você percebe que Filipe não era só uma pessoa que lia a Bíblia, ele conhecia a Bíblia, né? Porque uma coisa é você ler e outra coisa é você conhecer. Então, é isso que nós vamos estar juntos, discorrendo e trazendo a nossa contribuição para que os nossos professores possam implementar a exposição de suas aulas, do conteúdo.
Uma questão importante para nós entendermos e até para os professores passarem para os seus alunos é que, quando nós lemos Atos dos Apóstolos de uma maneira assim contínua, você pode imaginar, na segunda-feira aconteceu o Pentecostes, na terça-feira João e Pedro já vão curar o paralítico, na quarta-feira o pessoal vai para Samaria, na quinta-feira Filipe, mas não é bem assim, já se passaram alguns anos desde que o Senhor enviou o Espírito Santo e Filipe já foi separado para ser um diácono, né? E agora já está como um pregador do Evangelho. E, no entanto, é exatamente esse começo promissor de crescimento que impulsionou, certamente, discípulos como Filipe de estarem preparados, de conhecerem as Escrituras, a ponto de poder fazer uma aplicação daquilo que é uma mensagem do Antigo Testamento. Porque como é que alguém simplesmente reconhece uma leitura e já faz uma ponte para Cristo? Irmã Samira, o Filipe era bom de Antigo Testamento para ir buscar o servo sofredor e aplicar na vida de Jesus, não é isso? É verdade. Essa lição ela é muito linda. Gente, Filipe ele tem assim, uma ascensão significativa. Como disse o pastor Kleber, Atos é uma narrativa muito dinâmica. Você pensa que um fato vai acontecendo atrás do outro, mas, na verdade, cobre quase 30 anos, né, da igreja. Mas, pelo dinamismo da narrativa, você vai percebendo assim que a igreja, depois que ela recebe o poder do Espírito Santo, ela avança com uma força muito grande. E com a consciência de que ela tem uma mensagem, ela foi alcançada e ela precisa proclamá-la. Inclusive, nós percebemos assim, na grande comissão, Jesus, lá em Mateus, é muito mais forte, porque quando ele finaliza o livro de Mateus, falando, capítulo 28, a partir do versículo 19, é que a igreja precisa ir e ela precisa ensinar. Essa palavra ensinar é muito mais forte do que pregar. E já quando vai, Marcos vai fazer essa abordagem e diz: ide por todo mundo. Ele fala na perspectiva do ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porém, na perspectiva de Mateus, precisaria ser ensinado. Porque, na verdade, realmente o evangelho tem que ser transmitido e tem que ser ensinado para gerar uma convicção de fé ou não, mas se gera uma convicção de fé, logo em seguida vem o batismo, que é uma imersão realmente de fé no reino. E Filipe, ele vai crescendo. Você abordou aí sobre o fato de aceitarmos a Jesus e já sermos, assim, por natureza, do testemunho de Deus na nossa vida, já sermos pessoas designadas para pregar esse evangelho. O caso de Filipe, ele entra para ser, num momento de dificuldade que a igreja estava vivenciando, prezando em assistência às viúvas gregas, ele é solicitado e entra como um daqueles diácono, mas logo vai passando, vai crescendo, e a igreja entra num contexto de perseguição muito grande. Mas isso foi muito bom, porque afinal ela tinha uma missão e ela tinha que ir para as nações. E acabou que isso, alguns dispersos chegaram em Samaria, e a gente vai entender o ministério evangelístico de Filipe a partir daí, porque até então, no capítulo 6, a gente não tem ideia. No capítulo 7, a gente vai ver o destaque de Estevão. Mas quando chega no capítulo 8, assim, você já não vê mais o diácono às mesas, mas você já vê um homem eloquente, cheio de poder, de fé, autoridade do Espírito Santo, conhecedor das Escrituras, pregando o evangelho, o grande mover de Deus em Samaria. Aí começa assim, pelo relato bíblico, você já começa a perceber que aquele menino que tinha uma boa reputação, um bom testemunho, que tinha sabedoria, cheio do Espírito Santo, também tinha um conhecimento das Escrituras, estava apto, sim, para onde chegar, pregar o evangelho e fazer discípulo. A gente tem visto isso na vida dele. Mas maravilhoso, né? Eu já me empolguei. Já estou quase indo já para o segundo. A lição é muito empolgante, realmente. O que eu acho importante a gente destacar, porque os professores precisam estar atentos para passar isso para os alunos,
é que a igreja em Jerusalém ela estava muito voltada para os judeus. Exatamente. Aí, os samaritanos já era alguém do convívio deles ali. Mas Filipe vai quebrar um pouco esse protocolo, porque ele vai ser levado, aliás, não é ele que vai quebrar, quem vai quebrar de fato é o Espírito Santo, que o conduz para pregar a um gentil completo. Né? É um africano, um etíope, um eunuco. Então, quebrar protocolos, mas o evangelho tem essa exigência, né, pastor Abidênigo, de a gente romper barreiras raciais, sociais e levar a boa nova do evangelho a todas as pessoas, e Filipe vai inaugurar aí essa evangelização aos gentios. É verdade. Agora, a ferramenta do evangelizador, do discipulador, não é outra, é a palavra, né? As circunstâncias, elas aparecem, mas de pouca coisa adiantará aparecer as oportunidades se nós não estivermos preparados para executar a missão que nos foi outorgada. Então, existem coisas aí que nós vemos nesse trabalhar, que é o sobrenatural à parte de Deus. Mas existe um outro lado aí, que é a responsabilidade humana. Eu acho lindo porque essa experiência de Filipe nos mostra algo extraordinário. Que quando o homem se enche da palavra, me parece que Deus o procura para que ele execute um trabalho específico. Portanto, um chamado ele nunca poderá estar desassociado da palavra. Você se enche da palavra e o chamado aparece. Tem pessoas que estão querendo fazer o contrário, eles querem primeiro ser chamados para depois começar a estudar. Filipe vai na contramão. Quer dizer, como o Massamiro muito bem falou, a priori o trabalho de Filipe, como o trabalho de Estevão e dos outros mais, era servir as mesas. Mas na hora que surge a perseguição e essas pessoas, por uma situação que não foi o que eles planejaram, mas de repente tem que fugir, eles fogem do lugar. Mas aonde eles vão, eles levam o conteúdo, eles levam a palavra. É tanto que Filipe vai para Samaria, e quando chega em Samaria, outra vez Filipe ensina a palavra. Quando, logo mais nós vamos ver, quando ele escuta a determinação, a orientação do anjo, para sair ele vai. E a arma que ele leva outra vez é a palavra. Então, é impossível ser cheio de Deus se estamos vazios da palavra. E é impossível executarmos ou exercermos um chamado brilhante e extraordinário se estivermos desassociados da palavra. Então, quem é discípulo, ama a palavra, lê a palavra, porque sem a palavra nós não poderemos fazer absolutamente nada. É verdade. E uma questão importantíssima aí, que Filipe vai inaugurar essa era de pregação para gentios, e um cuidado, então, que todo pregador da palavra, todo anunciador das boas novas precisa ter, é de saber contextualizar a mensagem. Né? Ele pega um texto de Isaías, um texto judaico, né? E ele tem uma formação judaica, mas agora ele se vê diante de um gentil, e aí, então, ele foi logo apontar para Cristo e mostrar a necessidade da fé em Cristo. Tem uma necessidade muito grande, então, da gente conhecer a palavra e também conhecer aquelas pessoas a quem nós vamos falar, porque não podemos falar sem conhecer também quem vai nos ouvir e de que maneira a mensagem precisa ser entregue. Irmã Samira, certamente a senhora já se viu em situações que teve que fazer assim uma adaptação da mensagem para poder alcançar pessoas que não ouviriam aquela mensagem, vamos dizer assim, naquele formato mais tradicional. E como a senhora vê essa questão da necessidade de se contextualizar a mensagem? Bem, é muito importante, a gente não pode alterar a mensagem, né? Mas a gente precisa realmente contextualizá-la, adaptá-la ao nosso ouvinte. Eu só quero ler aqui 2 versículos, que eu considero muito importantes, aqui, porque nós estamos falando sobre a proclamação do Evangelho com base ao ensino cristocêntrico. No capítulo 8, quando
Filipe estava atuando em Samaria, Paulo, ele narra o seguinte aspecto do ministério de Filipe. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Ou seja, Cristo era o centro da mensagem. E Filipe entendia, não só por experiência de vivência, mas por conhecer o plano de Deus através da missão redentora de Cristo. Quando nós chegamos no versículo 12, nos diz assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca, aí Paulo já pega o tema a Cristo e coloca aqui 2 links, do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Filipe tinha uma mensagem cristocêntrica. Filipe conhecia sobre o reino de Deus, a chegada do Messias. Filipe tinha sido alcançado por essa pregação. E Filipe sabia a autoridade que havia no nome de Jesus. E o mais importante é que a Bíblia também fala que à medida que as pessoas iam ouvindo a mensagem, o Espírito de Deus ia validando com os sinais. Aquilo que está escrito em Marcos, né? E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Primeiro, a multidão ouvia. Um ponto importante para o professor enfatizar é que o milagre não é a mensagem. A mensagem, ela é bíblica, cristocêntrica. É a missão redentora de Cristo, que pode ser instruída com a palavra aberta ou que já esteja no coração do pregador. Agora, a mensagem gera um milagre. É algo extraordinário, porque vem a conversão do homem, pode vir ou não, mas muitas vezes, para que haja uma ação muito poderosa do Espírito para convencer aquelas pessoas que estão ouvindo, há também os sinais. E viam os sinais que ele fazia. Primeiro, a mensagem tem que ser pregada. Não primeiro ministrar sobre sinais, mas primeiro a mensagem cristocêntrica. Que o que Cristo fez como resposta de Deus, o que ele faz, e o que o homem, os benefícios que o homem pode ter quando é alcançado por Jesus. E o efeito disso aí, que o comentarista aqui também na lição diz, o benefício da salvação a uma vida pessoal e a toda uma comunidade. Havia alegria naquela cidade. É o resultado do evangelho, quando chega no coração das pessoas, a opressão se vai e reina a bênção, a graça e a alegria de Deus. Pois bem, vamos aqui falar sobre contextualizar uma mensagem. Me passou, eu vivenciei uma situação que depois eu fiquei preocupada, mas é assim, eu fui para uma penitenciária feminina com mais de 100 mulheres que estavam ali cumprindo uma pena. E houve uma abertura para que nós pudéssemos pregar o evangelho ali. Havia um grupo de adoração da Assembleia de Deus que me convidou, isso não foi no estado do Rio Grande do Norte, foi em outro estado. E toda uma equipe preparada para o ponto alto do encontro, era a pregação do evangelho para aquelas mulheres. Agora, você veja que clientela estava diante de mim, qual era o meu campo missionário? Muitas mulheres marcadas, mulheres feridas, mulheres, enfim, quase que a vida pessoal, esperança, tudo destruída. E eu orei a Deus, Senhor, eu já tinha lido a parábola do filho pródigo, eu pensava em pregar essa parábola e trazer uma mensagem de amor de Deus para o coração daquelas mulheres. Só que quando eu olhei que só tinha mulheres naquele auditório ali, e eu deveria começar, porque eu tenho um mestre, expositor das escrituras, que ele diz que um dos recursos de atrair a atenção daquelas pessoas, você pode começar com a história. E esse meu mestre, que está aqui conosco nesta noite, ele nos dá assim, ferramentas, né, para nos ajudar na exposição, eu pensei, eu vou começar com a história. Eu vou, na verdade, contar essa narrativa, só que eu vou mudar um pouco aqui. Eu comecei. Havia um pai que tinha 2 filhas. E aí eu fiz toda a narrativa no feminino. E elas ficaram prestando atenção sobre o impasse da filha mais velha, e do filho da filha mais nova que se rebelou, e todo aquele contexto. E aí foi assim, uma atenção impressionante. E já veio o quebrantamento, e muitas já foram se identificando. E quando já foi no ponto da aplicação, então eu disse para elas, eu sei que a maioria de vocês
que eu tinha feito a pergunta, quantos aqui já passaram por uma igreja? Grande parte das mãos já conhece essa história, na história, abri o Evangelho de Lucas, capítulo 15, aí narrei a parábola, disse, mas nesta manhã Deus quer falar para você, explicar você como a filha que saiu, que se distanciou, mas que ele está aqui. Enfim, foi maravilhoso. A questão de contextualizar. Depois eu perguntei ao meu mestre, eu cometi um perjúrio com a palavra? Ele disse, não, você aplicou, depois você leu o texto original e mostrou ali, porque era um segmento feminino, e essa questão de contextualizar foi um desafio para Felipe. Gente, ele estava pregando em Samaria só para judeus. De repente, ele vai para uma região desértica, se depara com um desafio, guiado pelo Espírito. O Espírito avança, encosta e perto da carruagem. E ele encosta e percebe que o eunuco está lá lendo. E a abordagem dele, você entende o que está lendo? E não entendo. Eu preciso de alguém que me ensine. E Felipe, vem, aí Felipe já sobe. E aí ele faz a pergunta, esse texto aqui, o profeta está se referindo a quem? A ele mesmo ou a alguma outra pessoa? Não, e Felipe toma essa figura do servo sofredor e faz, com certeza, a aplicação do Messias, do Redentor, do Salvador, que chega de uma forma tão convincente. Gente, foi extraordinário. Isso aí é contextualizar e aplicar. Inclusive, como o professor Kleber está dizendo, entendendo que a mente de um gentil que não conhecia as tradições judaicas, apesar dele acredita-se que ele era um prosélito, mas não era um judeu nascido em Israel, com toda aquela gama de tradição, seria muito mais difícil. Mas aí, como a gente vai vendo a abordagem, ele fez uma aplicação assim, espetacular, que terminou com isso. É verdade, é muito importante. E uma questão que me chama a atenção nessa história, nessa narrativa aí, é que, veja, então, temos Filipe, um diácono judeu, possivelmente de origem grega, pelo nome, né, que está pregando aos samaritanos e agora vai se deparar com um eunuco etíope. O texto é em grego, o texto de Atos é em grego, né, foi escrito em grego. A pergunta feita ao eunuco também é em grego. Não temos certeza se, de fato, esse foi o idioma usado ali, mas é muito possível porque era idioma franco naquela época. Agora, me chama a atenção, pastor Abidênico, o eunuco provavelmente não sabia falar um hebraico, talvez estivesse lendo a Septuaginta, né, uma cópia do Antigo Testamento em grego, não sei se estava lendo em hebraico, podia ser que ele fosse um poliglota, mas Filipe está evangelizando em grego, possivelmente, conhece a escritura hebraica e conhece a doutrina de Cristo. Eu fico olhando porque, às vezes, eu ouço um ditado que alguém diz assim, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados, e alguém coloca como se Deus chamasse quem não soubesse fazer absolutamente nada, e, a partir dali, Deus fosse fazer alguma coisa com ele, mas não é isso que nós vemos no caso de Filipe, e o senhor já falou bem, queria que o senhor falasse mais sobre essa necessidade do preparo, né, para enfrentar toda e qualquer situação e poder falar de Jesus, mas é preciso conhecer a palavra, é preciso conhecer as ferramentas, ter as habilidades envolvidas, do contrário, como é que nós vamos ser testemunhas numa situação tão atípica quanto essa? Duas visões que a gente tem dessas declarações. Muitas vezes ela pode ser um subterfúgio do pregador, do professor, para não se aprofundar naquilo que ele vai ensinar. Então, ele diz, não, eu vou abrir a boca e Deus lá na hora vai encher. Não é bem assim. Eu entendo que Deus usa as ferramentas que Ele mesmo tem nos dado, habilidades naturais que temos. Agora, o que acontece é uma potencialização do Espírito dentro daquelas habilidades que nós já temos. Agora, lançar toda essa responsabilidade para Deus, na realidade, é uma fuga da responsabilidade que todos nós temos e precisamos ter. Nós observamos claramente como Deus usou homens como Pedro, é verdade, e alguém
muitas vezes utiliza da expressão, era um homem letrado. Iletrado, sim, mas quem estava fazendo aquela avaliação era naturalmente um grupo de professores que não o tiveram como aluno, mas eles talvez não avaliaram que Pedro esteve aos pés do maior mestre de todos os tempos. No entanto, essa avaliação não era de todo correta. Uma outra coisa é a questão, mesmo dentro dessa visão, é a questão, quando você faz a comparação entre Pedro e Paulo. É claro que o ministério de Pedro foi um ministério extraordinário, se caracteriza pelos milagres, se caracteriza pela mensagem aos judeus, mas quando se precisou de alguém para lidar com pessoas da cultura grega, pessoas mais refinadas, pessoas de um conhecimento mais abrangente, pessoas intelectualizadas, então, o instrumento utilizado por Deus foi o apóstolo Paulo. Quando se precisou de alguém para falar para reis, para falar para autoridades, então foi este homem qualificado, que falava mais de um idioma, que havia estudado aos pés dos maiores mestres da época. Então, essa questão é verdade, que Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que Ele chama. Eu vejo o seguinte, é verdade que toda capacitação que nós temos, ela de pouca coisa vai adiantar se não houver uma potencialização do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Agora, não podemos desprezar nem relegar a necessidade de uma capacitação. E assim foi. Não foi sem razão que só após um período de intenso treinamento é que Jesus envia aqueles homens. E Filipe me impressiona muito porque esses homens, eles aparecem na história, por exemplo, a gente vai ver a história dos diáconos, você percebe como essas pessoas eram capacitadas. E não é que elas diziam que eram capacitadas, é que elas mostram isso quando surgem as dificuldades, quando surgem as oportunidades, então a capacitação dessas pessoas se faz ver. Então, para falar aquele homem que era um intelectual, um homem não poderia ocupar o cargo que ele ocupava, nem desfrutar da confiança que ele desfrutava, se não fosse uma pessoa qualificada. É tanto que ele está lendo agora. O que faltava? Faltava aquilo que somente aqueles que nascerem de novo têm. O que é? A revelação da palavra. Não é? O conhecimento que é dado pelo Espírito Santo. Então, ele conseguia ler em grego, tal e tal. Agora, o problema é de quem ele está falando. Eu estou lendo aqui, mas não estou compreendendo exatamente qual é o assunto, qual é a temática. Então, aí chega Filipe com toda a capacitação, porque, além de ser um homem capaz, no âmbito intelectual, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Isso aí, às vezes a gente divide o povo. Então, ou sou intelectual, ou sou cheio do poder de Deus. Então, o homem que é cheio do poder de Deus é inimigo do intelectual. O intelectual deve ser inimigo do que é cheio do poder de Deus. Não! Coisa gloriosa é quando nós conseguimos juntar essas duas vertentes, a capacitação humana e o poder de Deus. Aí é uma explosão extraordinária que foi o que aconteceu na vida de Filipe. É verdade. Uma coisa que chama a atenção no texto, o nosso comentarista mesmo fala da necessidade de nós sermos discipuladores, de nós não só evangelizarmos, mas também conduzirmos as pessoas. E algo que o professor pode chamar a atenção, porque a igreja hoje, a nossa igreja, ela está um pouco levada a funcionar na base de departamentos. Então, a obra fica um pouco departamentalizada de dizer assim, não, a evangelização é com esse departamento, mas o discipulado já é com esse outro departamento, e o ensino é esse outro departamento. Mas, graças a Deus, parece que não tinha departamento ainda na época de Filipe, que ele já vai fazendo o que precisa, né? Ele falou de Jesus, agora ele já está pronto para batizar o eunuco, ele já vai orientando aquele homem na palavra, e essa disposição para atuar em qualquer área que seja necessária é algo fundamental, porque se a gente for delegar a questão a departamentos da igreja, então, muitas vezes, aquilo que eu poderia fazer, vou deixar de fazer para entregar a outros. Isso acaba complicando muito, né, irmã Samira, quando a gente deixa essa obra assim, o outro é que faz, eu não tenho responsabilidade com isso,
parece uma fuga também essa coisa de jogar para outro departamento, porque, na realidade, é a igreja que vai fazer a obra toda, né? Exatamente, cada um vai contribuindo. O que nós percebemos aqui é quando a igreja estava crescendo, que as pessoas iam tendo oportunidades e iam fazendo a obra até que Deus mudasse a rota. Eles iam, porque Filipe não saiu de Samaria por decisão pessoal, né? Não foi uma cogitação. E o texto fala, claro, que ele estava ministrando a multidões. Deus é que o redireciona para um novo desafio. E ele já estava pregando, ensinando e batizando. Ele tinha um ministério completo. E aí, o que você tem colocado aqui, realmente, é que nós vivemos essa experiência nos dias atuais. Algumas pessoas ganham no culto, mas mesmo que elas façam parte daquela igreja, elas soltam uma pessoa como se tivesse terminado a tarefa, a missão em pregar e ganhar. Mas, de repente, Deus leva para outro desafio, está tudo bem. Mas se pode pregar o evangelho e é vizinho e tem tempo de discipular, a ideia é que discipule e leve as águas. Uma coisa muito importante que eu vi ali também no crescimento da igreja é que Samaria teve uma coisa que, como se estivesse um pouco fora da esfera de Filipe, não sei se eu poderia dizer isso, que quando a igreja de Jerusalém tomou conhecimento do grande mover do Espírito e das multidões que estavam ouvindo e pessoas se convertendo, a igreja de Jerusalém mandou Pedro que era o apóstolo, um dos mais representantes maior, junto com outro apóstolo, e lá eles fizeram outro trabalho, eles impuseram as mãos, muitos receberam o batismo com o Espírito Santo, ali há uma participação, assim, mas não é que talvez Filipe não pudesse fazer isso, é que Deus já estava preparando Filipe para sair dali, a igreja já precisava viver outro ciclo, que era o derramamento dos dons, o batismo com o Espírito Santo. E nós vemos a igreja crescendo, mas em unidade, foco naquilo que eu estou fazendo. Eu já tive oportunidade em algumas pessoas de discipulá-las, e eu acho isso fantástico quando você tem a oportunidade de não soltar a pessoa. Hoje você sabe, você é pastor, mesmo que você quisesse, as demandas pastorais são muito grandes. E o desejo que a gente tem é de discipular, porque a gente encara que o discipulado é ímpar para que ali se forme um seguidor do evangelho. Não é só o bebê nascer e ser solto. Ele precisa ser adotado, se não por aquele que o ganhou, porque a ideia seria essa, né? Mas por alguém que entenda, não departamentalizada. Essa consciência de cuidar dos novos convertidos precisa ser uma consciência única da igreja, não de departamento. Sou muito a favor desse pensamento, que todos precisam, às vezes, o vizinho nasceu de novo, você mora do lado, você não está nem aí em saber se ele precisa de ajuda, se ele pode ir com você na igreja, você tem um carro, poderia levá-lo para a escola bíblica. Essa ideia de cuidar está aqui bem demonstrada em Filipe. Ele ministrou, ensinou, não sei quanto tempo ele ficou ali naquela caminhada, eu não sei. Foi o suficiente para que ele pudesse pregar toda a mensagem de Jesus, desde a morte, a sua ressurreição, e a necessidade do homem ser salvo. E a ponto de deixar já o eunuco batizado. Pronto, vá, siga em paz, minha missão termina e Deus já vai guiá-lo para outros propósitos. Mas a ideia é essa, pastor, de envolver a igreja nessa consciência. Participe. Não, imagine um único departamento para evangelizar e um único departamento para discipular, gente. Não tem condições. Isso é praticamente viável. O importante é que, lógico, a gente sabe que a igreja tem a sua organização. O que chama a atenção em Atos dos Apóstolos é que, ora, a igreja organizada está atuando, como quando os discípulos vão a Samaria para oficializar aquela obra iniciada por Filipe, mas o Espírito Santo ele não está dependendo somente disso. Então, ele pega Filipe e tange para outro lugar, né? Leva para outro lugar. Uma questão que é muito interessante nesse texto e que o comentarista, inclusive, vai chamar a atenção é que Filipe está pregando para multidões, ele está pregando numa cidade, numa região, multidões estão ouvindo a palavra, mas aí Deus o tira daquilo ali e leva para um lugar deserto para pregar para uma pessoa. E se fosse esse povo que fica muito preocupado com números, com quantidade de gente, audiência, quantas curtidas vai ter aqui a minha postagem, fosse alguém que só prega para multidões, pastor Abidênigo, o eunuco estava difícil para ele aceitar se Filipe fosse
desses que só pensam em números, né? É verdade. Sem dúvida, foge ao modelo que nós temos visto na vida de tantas pessoas, né? Mas eu gostaria de abordar uma coisinha aqui que me chamou bastante atenção, ainda dentro dessa questão. Um homem guiado por Deus. Essa é uma característica que não pode faltar na vida de uma pessoa que lê a palavra. Então, Filipe era um homem que foi para Samaria. Nós não encontramos nenhum direcionamento específico de Deus, dizendo vá para Samaria, simplesmente ele desce a Samaria por uma circunstância. E, ao chegar em Samaria, consegue dar uma resposta extraordinária, porque se você tem a palavra, se você era de Deus, se você tem o Espírito de Deus, pode ter certeza, aonde você chegar, você vai ser bênção de Deus para a vida das pessoas. E, de repente, como o senhor muito bem falou, contrariando a lógica humana, ele ouve a voz do anjo que manda ele fazer o contrário, porque dentro de uma lógica humana, ele sairia de Samaria e iria para um trabalho muito maior, muito mais expressivo, com muito mais gente, porque essa é a rota natural. E, de repente, ele ouve uma orientação totalmente oposta a esse modelo. O que me chama a atenção é que Filipe ouve a voz do anjo, né? E essa questão de ouvir a voz do anjo na igreja primitiva não era uma coisa estranha. Agora, é interessante, por que o anjo não foi ele mesmo e falou para o eunuco, mas manda Filipe? Porque muitas vezes nós queremos que o anjo faça o nosso trabalho. E nós estamos esperando, muitas vezes, coisas que nunca vai acontecer. Os anjos, eles são agentes ministradores, vão trabalhar no processo, nos ajudando no processo da salvação, mas a tarefa de evangelizar nunca foi de anjo, é tarefa nossa, é tarefa minha. Os anjos, eles vão nos ajudar. Nesse processo todo, o anjo aparece e diz, mas parece que o anjo diz, pronto, já cumpri aqui minha tarefa, vai e cumpre a tua, né? E a gente vai ver depois de todo aquele processo que acontece, uma outra ação sobrenatural. Agora, o que eu percebo é que quando nós procuramos andar dentro da direção de Deus, você não corre atrás do sobrenatural. O sobrenatural lhe acompanha. Nós estamos vivendo em meio a uma geração que está fazendo o oposto. Talvez pela falta da leitura da palavra, talvez por se deter no estudo da palavra, é uma geração que está correndo atrás de milagres, correndo atrás de anjos, correndo atrás de profetas, correndo atrás de... E o que nós observamos é esse equilíbrio na vida de Filipe, uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa que se guiava pela palavra. Se a palavra dizia a ele, vai, ele ia, se dizia fique, ele ficava, mas estava sendo guiado pela palavra. E quando se encontrava com alguém, ele falava a palavra, pregava a palavra. É interessante, isso me chama profundamente a atenção. Um homem centrado na palavra. E é interessante como a palavra faz aquilo que nós, humanamente falando, poderíamos dizer, não vai ser possível, porque aí você vai ver toda uma quebra de paradigma, como já foi falado, como mudar a mentalidade de uma pessoa. É uma pessoa que era um africano, mas me parece que havia sido ensinado, doutrinado sobre a questão do judaísmo, porque a pessoa faz um percurso desse todinho, vai para Jerusalém, assiste o culto, volta, mesmo sem a revelação da palavra, mas é uma pessoa que você percebe que esse homem ele tinha uma sede muito grande de Deus, porque apesar de não entender nem o que estava lendo, mas ele estava lendo mesmo assim. Ele certamente havia saído de um culto, mas parece que não havia sido o suficiente. Ele estava fazendo uma viagem de volta e poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estava lendo o texto, como que diz assim, eu não estou entendendo, mas eu preciso entender. E é nessa hora que você vê a ação sobrenatural de Deus no processo da salvação das pessoas.
E Deus vai utilizando as ferramentas que não são necessárias. Deus utiliza um anjo, você veja como é esse processo da salvação. Deus utiliza um anjo para inquietar Filipe. Filipe, um homem que havia alcançado essa envergadura espiritual, e Deus diz, eu vou mexer com você, vou tirar você de onde você está, para que você vá até onde este homem está e fale para ele a minha palavra. A gente vê uma coisa interessante, que o maior interessado na salvação do homem não somos nós, é Deus. Porque todo esse mover é um mover que é proporcionado por Deus. É Deus quem orienta, quem ordena o anjo para falar com Filipe. É Deus quem guia Filipe até onde está o eunuco. É Deus que trabalha, que usa, que move as águas. Meu Deus do céu, é nesse processo todo, o nosso trabalho, na realidade, por grande que seja, é o menor. O maior trabalho sempre será trabalho de Deus. É verdade, pastor. Uma coisa que me chama a atenção, enquanto o senhor falava, eu estava vendo aqui, o senhor falando sobre uma geração que busca milagres ou uma profecia ou alguma coisa, e me parece que parte da motivação disso é de querer receber algo assim pronto, sem esforço, em vez de eu ler a Bíblia e tentar compreender e buscar até ferramentas para interpretá-la, eu vou a um lugar que alguém já me diz o que é que Deus quer e isso está resolvido. Mas no texto aqui, nós vemos altos custos envolvidos. O eunuco etíope viaja 1.000 quilômetros para ir adorar em Jerusalém. É uma viagem tanto feita de carruagem, é um alto investimento de tempo e recursos. Ele comprou uma Bíblia que um rolo naquela época era caríssimo. Aquilo não era uma coisa que você comprava, não era essa Bíblia de bolso que a gente compra por R$15 na promoção hoje, era caríssimo, feito à mão. O rolo do profeta Isaías era grande, então ele pagou muito. Então há um custo muito grande dele buscar a Deus aí. Por outro lado, o custo para Filipe, né, de se deslocar. Não sabemos nem se ele estava assim preparado para uma viagem de última hora, teve que rapidamente se preparar, além do custo de ter a vida pronta para ser usado por Deus, né? Ler, orar, estar preparado. Então, quem quer ter muito de Deus sem custo nenhum, está difícil, né, irmã Samira? É algo que a gente vê o povo querendo muito de Deus, mas parece que se de preferência, se for assim, no toque do micro-ondas ou em 3 minutos feito um miojo, sem precisar de fazer muito esforço. Não é isso que a Bíblia nos mostra. Não, a obediência de Filipe aqui é um destaque. É importante entender que realmente sair de um contexto de Samaria para uma região desértica é descer a escada do sucesso, como alguns poderiam dizer. Mas um ponto que ficou claro aqui é que os homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que amam as Escrituras, entendem o seu chamado, eles são guiados pelo Espírito. E coisas assim, detalhes, porque no versículo 29, no versículo 26, há o anjo do Senhor, mas no versículo 29, o Espírito de Deus fala com ele. Esses homens, eles eram guiados pelo Espírito, como Paulo, ele foi guiado pelo Espírito quando ele aspirou ir para a Ásia e o Espírito o proibiu, não vai, não pode, desça. E logo em seguida teve a visão da Macedônia, é Deus guiando o roteiro da igreja, mas havia uma disponibilidade, havia uma obediência, havia uma resignação, a orientação divina. Você não encontra homens resistindo, esses homens que realmente eram guiados por Deus, amavam as Escrituras e faziam a história acontecer pelo poder de Deus, eles tinham uma característica ímpar, eles não resistiam. Alguns sentiam na pele o que era uma entrega, como você disse, é uma geração que quer muito, mas não está disposta a entregar nada ao Senhor. Portanto, não tem resiliência para o sofrimento, para as demandas do dia a dia.
acha que algumas mudanças que Deus faz na vida. Eu creio demais na direção de Deus e na soberania de Deus. Sei que Deus não dorme, não cochila, é o Deus presente, é o Deus que guia. Ele sabe onde estão as fontes, sabe onde estão as pessoas que necessitam. Por exemplo, uma irmã que passou 2 dias agonizando dentro de casa, com um mal-estar, e acabou indo para um hospital para ter um atendimento clínico, e quando chegou naquele atendimento clínico, a razão dela ter ido necessariamente foi porque ela precisava ir numa enfermaria. Entregaram uma mensagem para uma desviada que estava à porta da morte. E aí ela disse que enquanto o médico atendeu, ela deu uma saída e entrou assim na enfermaria e foi lá e pregou o evangelho para aquela desviada. Com pouco tempo, a desviada volta para Jesus, se reconcilia, e ela volta para o atendimento, e o médico faz a ausculta de novo, e diz, não entendo, você está bem, você não, pronto, passou um alívio para ela lá do analgésico, ela voltou, e no dia seguinte ela tomou conhecimento de que aquela desviada tinha partido para o céu. E você vê que como Deus guia para situações assim, e se aprendermos a ser guiados, nada acontece aleatório ao direcionamento de Deus. Se você é uma pessoa que crê em Jesus Cristo, está aqui na história de Filipe, como o Espírito, ele não criou resistência. Gente, saiu sem nem saber, porque vai para o sul, a sua região desértica, não deu um mapa, não disse exatamente o que ia acontecer, não falou quem era que ia ouvi-lo. Ele saiu simplesmente em obediência à voz do Espírito. Aquele homem foi tão bem sucedido na missão dele, que quando termina a missão, que não é o caso, a gente ainda não finaliza, mas só para acrescentar aqui essa questão, é que a obediência sempre gera grandes oportunidades, na verdade. Não é um retrocesso obedecer. Às vezes a gente tem que dar uma parada. É necessário passar por Samaria. Às vezes é preciso passar por Samaria. Não é a rota tradicional, mas é importante passar. Por quê? Porque ali tem toda uma cidade que precisa ser alcançada. E quem poderia ir? Os judeus não poderiam entrar ali, porque havia toda aquela indisposição política e religiosa. Aquela mensagem não poderia entrar ali por um judeu, tinha que ser por uma nativa. Então, Jesus, olha, fez a rota, mudou a rota, pregou para aquela mulher, e aquela mulher abriu o caminho. Ela mesma foi lá no meio dos samaritanos e trouxe-os à fonte onde ela estava, para que eles ouvissem o mestre. Por isso que eu digo, essas mudanças na vida da gente, preciso que haja um entendimento. Deus está mudando a rota? Então, não é uma perseguição, não é que alguém pode até usar uma situação, mas no caso nem precisou disso, porque Filipe nem precisou ser perseguido, gente. Só o anjo foi lá e mudou a rota dele. Quando ele sai dali, ele é arrebatado. E se você acompanha a história dele, você percebe que ele sai pela a costa ali litorânea, e por onde ele vai pregando o evangelho, a exceção, a ponto de a história dele terminar hospedando o apóstolo Paulo. É demais uma história dessa. Conta. Agora, que história linda nós vemos aí, a história de Filipe, só que, graças a Deus, depois que ele ganhou o eunuco para Jesus, aí Jesus disse, pronto, agora você pode tirar férias, vá lá para a beira do mar, tomar uma aguinha de coco, pescar, não tem mais nada para fazer. Até parece que é isso, né? Na realidade, quando a gente faz a obra de Deus, a gente vê que Deus sempre dá obra para quem já está fazendo mais obra. E é o que acontece com Filipe, né, pastor Abidênigo? Ele estava trabalhando e Jesus disse, pronto, agora você estava pensando em tomar água de coco, eu vou lhe dar outra obra para fazer. Enquanto descansa, carrega pedra, parece que o cansaço realmente é algo que vai acabar fazendo parte da vida de quem está envolvido na obra, né? É uma das coisas lindas dessa lição também, corroborando com o que o senhor está falando aí, essa consciência que o escritor nos faz lembrar é que quanto mais você realmente ler a palavra, mais cônscio você se torna da sua posição de servo. Ninguém estuda para ficar grande. Nós estudamos para nos tornar melhor servos, para servirmos melhor. E as tarefas que nós estamos desempenhando hoje, por grandes que elas possam parecer, elas vão sempre servir de patamar para as próximas que Deus irá nos confiar.
Muitas vezes nós nos embriagamos com a tarefa que estamos desempenhando e, ao invés dela servir como uma plataforma para coisas maiores que Deus poderia nos confiar, simplesmente nós nos deixamos, nos ensoberbecemos e acabamos muitas vezes freando ou parando algo maior que Deus tinha para realizar na nossa vida. Eu acho lindo porque Filipe fazia a obra do Senhor, mas a sua visão estava em Deus. Ele estava apegado a Deus e não à obra. É tanto que ele não teve dificuldade alguma de sair de Samaria e ir para o deserto, para o estado de Gaza. Por quê? Porque ele estava apegado a Deus e não à obra. E quando ele termina aquele trabalho, ele poderia ter se dado por satisfeito, muito bem, fiz algo extraordinário, realizei um feito ainda não contabilizado pelos grandes apóstolos, mas ele está com o seu coração tão aberto e entendendo que Deus tem coisas maiores para ele, e Deus aparece na história, fazendo na história de Filipe algo que você não encontra depois semelhante na história do Novo Testamento, porque aí nós encontramos primeiro ser teletransportado do Novo Testamento para um lugar que ficava pelo menos a 60 quilômetros de distância, e não foi para ele chegar lá e exibir o troféu do homem que foi teletransportado, venham conhecer, não, para continuar fazendo a obra para a qual Deus o havia chamado. Então, o que eu acho lindo em Filipe é que ele continua fazendo a obra, ele faz uma obra grande, mas ele mesmo continua pequeno, ele mesmo continua entendendo que a capacitação não nos torna super importantes. A capacitação que é dada pela palavra, ela nos torna útil para que nós possamos fazer aquilo que precisa ser feito. Então, quanto mais lemos a palavra, mais nos tornamos conscientes de que somos servos. Se estamos em outra direção, não estamos compreendendo o que estamos lendo. É verdade, essa é uma questão muitíssimo importante para considerarmos, né? Então, a lição, ela nos leva a pensar sobre essa questão do discípulo que estuda a palavra e que proclama essa palavra. O trabalho que temos de nos encher da palavra, nos orientarmos pela palavra, nos capacitarmos pelo Espírito, mas com o conteúdo da palavra, para podermos ser essas testemunhas úteis de levar o Evangelho, de falar de Jesus para outras pessoas. Nós já estamos caminhando aí para os finalmente da nossa gravação aqui, e eu quero já abrir a oportunidade aí para a irmã Samira trazer as suas considerações finais, uma palavra final para os professores que vão ensinar, ou os próprios jovens que estão assistindo aqui o nosso podcast da EBD em síntese, para a gente já caminhar, então, para o encerramento desta gravação, desta live. Inspirado no exemplo de Filipe, essa geração jovem tem um desafio muito grande. Nós vivemos em uma geração que o conhecimento ele chega de forma muito rápida. É a geração treinada a pensar, é a geração que questiona. Então, não se pode pensar em se chegar com uma proposta do Evangelho que não tenha fundamento nas Escrituras. A juventude de hoje tem um grande desafio. Muito mais, talvez, do que naquela época, porque grande parte do Império Romano, quase que 50%, eram de servos. Não tinham acesso ao conhecimento da leitura, né? Nem da escrita. O conhecimento era algo para as classes privilegiadas, mas hoje não. Hoje as crianças são preparadas para os desafios das universidades. Então, o Evangelho não pode, de maneira nenhuma, chegar para uma geração dessa sem fundamento, e
é preciso saber as doutrinas principais das Escrituras e o fator da pregação do Evangelho exige o conhecimento da cristocêntrico mesmo. Acho que todo jovem precisa ter o conhecimento do plano de Deus para o homem, isso no Novo Testamento, para mostrar não somente no Evangelho, mas nas epístolas paulinas, saber como trazer isso pelas Escrituras e trazer um sermão, num debate, numa pregação debaixo de uma árvore, onde quer que seja, ele tem que estar preparado para transmitir o Evangelho. Precisa estar preparado para fazer a pergunta: você entende o que está lendo? Alguns, como o caso do eunuco, já vinha de um templo, né? E não havia sido alcançado, mas ele tinha sede da salvação. Mas há outros que nunca nem foram ao templo, nunca nem tiveram oportunidade de abrir as Escrituras Sagradas. Tem um coração fechado, resistente, e aí precisamos chegar com argumento cristocêntrico. Por isso, todo jovem, para propagar o Evangelho, precisa frequentar a escola dominical, ler a Bíblia e já de cara fazer um curso de teologia, dá licença. Nós estamos falando de apresentar o Evangelho com base nas Escrituras. Então, o nosso jovem de hoje, ele precisa, no mínimo, ter essa consciência. Você vai pregar para a sua geração exige muito, é uma geração que está preparada para perguntar, que lê, tudo bem, que é uma geração que não está muito preocupada com profundidade, mas as Escrituras precisam estar bem contextualizadas. E esse vai ser a nossa ênfase na aula desse tema aqui, trazer os jovens para a necessidade de conhecer o plano de Deus, o plano da salvação, quem é Cristo na Bíblia, e o que é a salvação em si, como eu posso pregá-la, pelo menos. Para crianças, existem as 4 verdades espirituais. Tem que ter o plano da salvação ali para transmitir em 5 minutos. Tudo bem que isso seja para iniciar uma conversa, mas para um jovem de universidade, amigo, isso não é. Tá? Tem que fazer uma defesa cristã, defesa de fé. Por isso nós temos que trazer essa questão do conhecimento das Escrituras. É verdade. Pastor Abidênigo, já a sua palavra de orientação final para professores e jovens aí, para nós caminharmos para o fim da nossa live. Bem, primeiro agradecer essa oportunidade que tivemos de podermos trazer a nossa contribuição a essa geração que está chegando, né? E incentivá-los ao estudo da palavra, a não se conformar com a superficialidade, a ter respostas que realmente sejam convincentes, e sem o estudo da palavra, isso se torna impossível. O Espírito Santo, ele tem uma grande tarefa, entre outras, que é nos fazer lembrar aquilo que nós lemos ou que aquilo que nós ouvimos. Mas ele nunca será parceiro da preguiça, da inércia, da irresponsabilidade. Então, como professores, nós aprendemos que somos eternos dependentes do Espírito Santo, mas ele não fará aquilo que me compete. Ele fará aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não sei fazer. Mas ele não vai estudar por mim, ele não vai ler por mim, ele não vai orar por mim. Isso é tarefa minha, isso é tarefa nossa. Então, vamos aprender com Felipe. Vamos ser aquelas pessoas que na hora oportuna, quando as oportunidades surgirem, você seja a resposta que Deus espera que sejamos. Então, um grande abraço, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Pastor Kleber. Amém. Um grande abraço. Prazer estar aqui com o pastor Abidênigo, missionária Samira, e que cada professor e cada jovem tire bastante proveito dessa lição. Aliás, todas essas lições estão muito boas nesse trimestre, muito ricas, bíblicas, certamente serão muito bem utilizadas para edificar a vida dos jovens. Deus abençoe a todos e que até a próxima oportunidade que a gente possa estar aqui compartilhando e contribuindo também com você que é professor de jovem. Fiquem todos na paz do Senhor.